Fábio Trade. 25 minutos. 25 minutos à sua disposição, senhor deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, plateia distinta que nos assiste presencialmente aqui na Câmara dos Deputados, os telespectadores. Senhor presidente, que o ensino público apresenta carências e deficiências, todos nós concordamos. Mas nada impede, senhor presidente, ao contrário, tudo recomenda que lancemos um olhar mais analítico e aprofundado sobre o ensino privado no país. E eu venho ocupar a tribuna da Câmara no grande expediente para fazer uma reflexão, e quero compartilhá-la com todo o povo brasileiro, sobre a necessidade de criarmos uma agência de regulação para a fiscalização e o combate ao mau ensino na rede privada do ensino brasileiro. E venho, senhor presidente, valorizando esta oportunidade para chamar a atenção desta Casa, do Poder Executivo e da opinião pública nacional para as graves consequências do paradoxo que contrapõe, de um lado, o vertiginoso crescimento do ensino particular no Brasil e, do outro, a flagrante falta de mecanismos institucionais de controle deste estratégico e fundamental setor para o nosso futuro. Dito de forma mais contundente, eu diria, tangencia a omissão ou a negligência pública, que, dentre outros setores essenciais como o da saúde, das telecomunicações, da energia e do petróleo, estejam apropriadamente sob regulação de agências com ampla e merecida autonomia, mas o ensino particular, que tem a crescente e sempre discutível delegação do Estado para formar o principal patrimônio da nação, o seu capital humano, não tem ainda essa instância especial de controle. Esse vazio, essa anomia regulatória se torna ainda mais incômoda diante de números que confirmam a educação privada no Brasil como um segmento empresarial de proporções gigantescas, como um negócio altamente rentável, e que, alavancado, sustentado e promovido em grande parte pelo Estado brasileiro, pelo governo, cresce a índices impressionantes. Apenas como referência, senhor presidente, os brasileiros devem gastar em 2013 astronômicos 75 bilhões de reais com educação, valor 5,6% maior que o estimado para 2012, informa o Data Popular. Do total, 60,5 bilhões, ou 81%, correspondem a matrículas e mensalidades, e o restante a gastos com material escolar. Receita tão portentosa aguça o apetite de grandes grupos, inclusive de fundos de investimento de escala global, que adquirem universidades inteiras de porteira fechada, como se dizia antigamente em relação a fazendas de gado. Neste caso, a imagem é mais que simples ironia. Contados por cabeça, como os bois adquiridos com a fazenda, os alunos são mercadoria mais valiosa do que as estruturas físicas, os laboratórios ou os métodos de ensino. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a vertiginosa expansão da Croton, por exemplo, é emblemática da escalada de negócios na área do ensino privado. Vejam, brasileira de nascimento, mas desde 2009 uma empresa transnacional sob a bandeira do fundo americano Advent, a Croton, que em 2010 já havia adquirido a mato-grossense Unic, em 2011 comprou a paranaense Unopar, com 160 mil alunos, e a catarinense Uniaselv,
consolidando-se como líder do ensino à distância. A margem líquida da companhia passou de 9,5% nos primeiros 9 meses de 2011 para 22,1% em 2012, informa o jornal O Estado de São Paulo. Contudo, boa parte deste extraordinário desempenho se assenta no que se pode chamar de aquisição direta pelo governo do produto vendido pela Kroton. Hoje, 43% da carteira de alunos da empresa são financiados, vejam os senhores, pelo Fundo de Investimento Estudantil do governo federal. Não por acaso, o presidente da Kroton, Rodrigo Galindo, anuncia nova temporada de aquisições, informando já ter mapeado nada menos que 600 instituições de ensino superior, abre aspas, interessantes para o nosso negócio, fecha aspas. O que, convenhamos, está mais para voracidade do que para simples apetite. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não se trata de celebrar desta tribuna o case de sucesso da Kroton, menos ainda de pretextar a volúpia expansionista do conglomerado para condenar liminarmente o negócio do ensino privado ou a educação particular como atividade empresarial comum. Até porque o ensino particular se expande, até prova em contrário, no vácuo deixado pelo governo. Este explicita sua crônica e cumulativa impotência para atender a uma demanda crescente ao comprar vagas privadas para, em tese, garantir o ensino público. É nesse processo de conveniências recíprocas que o governo alimenta a transformação do ensino privado em um gigante que precisa com urgência de controles sociais que só o Estado, legitimado pela democracia, pode exercer. Segundo o próprio Ministério da Educação, das 3.365 instituições de ensino superior do Brasil, nada menos que 2.081 são particulares. Dos mais de 30 mil cursos oferecidos em 2011, 20,5 mil foram abertos pelas universidades privadas, que absorveram 73,7% de todos os alunos matriculados. Substancial parte de todo esse vasto segmento, em ascensão continuada, é movida, como vimos, pelo governo, seja através do FIES, que hoje paga em dia mensalidades de nada menos que 500 mil de estudantes, seja pela via de isenções fiscais, que desde 2005 somam mais de 3 bilhões de reais. Senhor deputado, pode me conceder uma parte? É com prazer, deputado Amaury Teixeira. Mesmo reconhecendo que o governo Lula e o governo da presidenta Dilma têm avançado na expansão do ensino superior público, presidenta Dilma, o governo Lula criou 14 novas federais, a presidenta Dilma já criou 4 novas, e Fernando Henrique criou nenhuma. Nós criamos mais de 400 institutos federais de educação, equipamento, mesmo reconhecendo que nós estamos investindo na expansão do ensino federal, eu concordo plenamente, senhor, esse tipo de agressividade empresarial numa área que não é mercadoria, essa homogeneização de um setor que requer uma identidade cultural. Nós tínhamos grupos locais no Mato Grosso, na minha Bahia, eu trabalhei no Nobel, por exemplo, que tinha uma identidade com o Estado, que tinha uma metodologia própria, que inseria as culturas locais e a diversidade regionais nas suas metodologias. Esses grupos trazem um ensino totalmente homogêneo, traz biografias e bibliografias totalmente alheias à nossa realidade, alheio aos nossos problemas. Isso nos preocupa muito e o senhor tem razão. Não só carece de regulação pós-compra, mas carece também de regulação antes da aquisição para não levar ao monopólio e essa homogeneização tão perigosa numa área tão importante para manter a nossa identidade cultural. Parabéns pela sua atuação, que é brilhante nesse parlamento, e pelo seu pronunciamento.
Senhor presidente, eu incorporo no meu discurso a parte pertinente do deputado Amaury Teixeira, com exceção do nome do meu estado, que não é Mato Grosso. Me perdoe, pelo amor de Deus. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, senhor presidente, olhando para o povo brasileiro, para que não se esqueça que a geografia, desde 1977, já está determinada. Mato Grosso do Sul. Principalmente porque boa parte do futuro da nação, senhor presidente, nobres colegas parlamentares, está sendo forjada nos bancos do ensino particular. O governo, em especial os poderes executivo e legislativo, tem a responsabilidade inadiável de estabelecer mecanismos de regulação e controle que, baseados em políticas públicas eficazes, mais do que fiscalização rigorosa e permanente, fixem e supervisionem metas de qualificação integral, seja do professorado, da infraestrutura de ensino e pesquisa, do material e especialmente dos próprios currículos. Parece claro que, para fazer frente a tão extraordinário desafio, o Brasil precisa de bem mais que os instrumentos prescritos no projeto de lei 4.372/2012, que, ora em tramitação nesta casa, cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, o INSAES. Oportuna iniciativa do Poder Executivo, o INSAES, por si só, não assegurará ao governo a efetividade de controles que lhe compete exercer sobre um segmento de proporções e complexidades gigantescas e em expansão contínua. Sem pretender qualquer juízo de valor, o gigante do ensino privado hoje parece maior do que o governo, que o alimenta, afarta, porque não pode nem poderá substituí-lo. Por isso mesmo, somente instrumento de controle democrático e plural, que associe políticas de Estado, autonomia da sociedade civil e práticas eficazes de governança na construção de uma agência reguladora do ensino particular, será capaz de dar conta da tarefa de fiscalizar esse gigante, de cuidar para que seu gigantismo não lhe atrofie o cérebro. Deputado Fábio Trade. Com prazer, deputado Luiz. O nosso grande amigo, seu pai, Nelson Trade, que era afilhado de Nossa Senhora no céu, está vibrando e aplaudindo esse pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência coloca com clareza a necessidade de que nós tenhamos um sistema de regulamentação e controle. É claro que no ensino privado nós temos várias instituições que são de extrema qualidade e que fazem aquilo que é fundamental, a questão da inter-relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Agora também tem outras que, ou seja, não tem qualidade alguma. Ou seja, nesse aspecto posso dizer com clareza que Vossa Excelência tem toda razão e precisamos aprovar esse sistema de regulamentação e de controle para que, de fato, aquele que se submete a uma seleção, a um concurso para estudar numa escola privada, possa ter um ensino de qualidade. Para nós, o ensino, ele se alicerça também no trabalho de extensão e no trabalho de pesquisa. São três elementos que estão integrados. Se um só acontece sem os outros, o ensino não será de qualidade. Vossa Excelência, parabéns, com certeza. Eu diria que São Nelson Trade está lá vibrando por nós e pelo senhor, porque no momento ele dizia, não posso esquecer minha madrinha, Nossa Senhora, e com ele está lá no céu. E com ela, ele está lá no céu. Muito obrigado. Eu que agradeço. De igual forma, senhor presidente, incorporo o meu discurso à parte do deputado Padre Luiz Couto, que, de certa forma, não apenas pela sua condição eclesiástica, padre que é, mas pela autoridade moral, abençoa o meu texto com as luzes de sua inteligência. Deputado Fábio Trade, eu queria lhe cumprimentar pela oportunidade do discurso, da matéria tratada.
Acho que é a primeira vez que eu vejo aqui no Congresso alguém abordar esse tema e abordar com tanta inteligência, né, e com visão de futuro para a educação brasileira. Quero dizer que nós temos muito orgulho da sua companhia aqui no Congresso. O senhor é das mais gratas revelações que nós já tivemos aqui nesse espaço legislativo. E honra essa tradição, também lembrada pelo deputado Luiz Couto, né, do nosso querido, saudoso deputado Nelson Trade. O senhor não só traz para esse Congresso aqui a continuação do trabalho do Nelson, né, da honradez, da dignidade, da preocupação com a causa pública, mas também representa, é um representante da família Trade, toda ela dedicada ao bem, dedicada à causa pública e ajudando muito a sociedade do Mato Grosso do Sul e do Brasil, né, a encontrar caminhos para melhorar a sua qualidade de vida, para ter um país mais justo, né, mais avançado, né, em termos de desenvolvimento socioeconômico. E eu queria também, deputado, aproveitar a oportunidade para me solidarizar com a sua posição. Né? Assino embaixo do que o deputado Fábio Trade está falando. Eu acho que é necessário mais do que nunca se ter alguma forma de controle, de fiscalização dessa explosão que está acontecendo na área do ensino privado, particularmente na área universitária, colocando em risco, inclusive, a qualidade do ensino, né, e o futuro, né, desses profissionais que vão estar aí pelo Brasil afora, exercendo a sua profissão, né, e com risco de fazê-lo com baixa qualidade e com problemas para toda a sociedade. Então, eu quero me congratular com a oportunidade do assunto, com a maneira como ele está sendo abordado, e me solidarizar, principalmente, de encerrar fileiras junto com o deputado Fábio Trade nessa caminhada aí. Parabéns, deputado. Ao incorporar no meu discurso a parte do deputado Osmar Terra, quero agradecer pelas oportunas e generosas palavras, ele que é uma das referências éticas do Parlamento brasileiro, líder do Grupo Afirmação Democrática, do qual eu e o presidente Alceu Moreira fazemos com muita honra parte no PMDB. Reafirmo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que não se trata aqui de tentativa de desqualificar o ensino privado ou de diminuir sua importância. Até porque, durante mais de 10 anos, eu tive o privilégio de lecionar em uma instituição particular de ensino como professor titular de Direito Penal na Universidade Católica Dom Bosco. Busco, isto sim, estruturar uma defesa convincente da criação de uma agência reguladora do ensino privado, entendendo ser esse o único instrumento com autonomia institucional para estabelecer marcos regulatórios consistentes para o negócio da educação particular, que, sob todos os argumentos, constitui-se o bem público de maior valor para a nação. E se as atuais agências reguladoras surgiram em decorrência do progressivo afastamento do Estado brasileiro da gestão direta da economia, consolidando-se como instrumentos eficazes de demarcação e garantia do interesse público, tal seria exatamente a vocação essencial de uma instituição regulatória do ensino particular, ainda que aqui a privatização esteja se dando por caminhos transversos. E até porque, no negócio da educação particular no Brasil, a livre concorrência não tem sido, a priori, instrumento eficaz para a melhoria da qualidade em geral. A evidência disso é que, mesmo com o Estado tido, aqui e em qualquer parte do mundo, como empreendedor ineficaz, as 2 décadas de incentivos continuados ao ensino superior privado não foram suficientes sequer para aproximá-lo das universidades públicas, algumas delas situadas na vanguarda do conhecimento em termos internacionais. Uma breve panorâmica sobre a história recente da educação no Brasil permite ver que foi o próprio governo federal que conferiu ao ensino superior privado o caráter comercial que hoje o define como negócio. Na década de 90, o Brasil passou a conceder incentivos fiscais às universidades particulares para que se transformassem em empresas, migrando do velho modelo assentado em fundações. Embarcado em modelo que tinha como escopo cumprir metas do Banco Mundial como condição para receber financiamentos,
o governo brasileiro, apontam os críticos, concordaria em transformar as universidades em simples centros de formação de mão de obra. Esse modelo inflou as velas da educação particular e, segundo o Sindicato Nacional das Instituições de Ensino Superior, ANDES, o número de organizações privadas de ensino saltou de 684 em 1995 para 1.442 em 2002. A partir daí, na marcha batida de um crescimento exponencial e ininterrupto, o setor alcançaria os números exponenciais já citados: 2.081 instituições de ensino, com 500 mil de vagas compradas pelo governo. Diante de números tão expressivos e da flagrante falta de mecanismos institucionais de regulação e controle, tornam-se recorrentes as críticas que apontam para o que chamam de comodismo do governo. Este, dizem, apenas deposita o dinheiro para o setor privado, sem se preocupar concretamente pelo seu bom funcionamento. Lamentavelmente, algumas constatações independentes e números do próprio governo dão razão a esses críticos. Em setembro último, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Alceu Moreira, em setembro último, reportagens da revista britânica The Economist afirmava que nenhuma das instituições particulares de ensino superior do Brasil tem o prestígio ou os recursos das melhores universidades públicas. Para a revista, algumas de nossas universidades particulares são pouco mais que fábricas de diplomas de qualidade duvidosa. Já o ENAD, de 2011, registrou os piores desempenhos em universidades e faculdades particulares, com menos de 2% de seus alunos alcançando nota máxima. Na opinião do professor Valcírio de Oliveira Barros, diretor da Andes, o péssimo desempenho deve ser debitado ao fato de que as universidades particulares brasileiras se dedicam cada vez menos à pesquisa e à extensão, tanto que 90% da pesquisa feita no país são produzidos nas universidades públicas, enquanto as particulares, diz ele, envolvidas com atendimento ao mercado, passaram a ser locais de certificação apenas. Contudo, senhor presidente, é importante destacar que esse foco na formação para o mercado de trabalho não pode ser apontado simplesmente carimbado como uma distorção do ensino privado. Pelo contrário, essa tendência busca atender demanda crescente, cada vez mais ampla e exigente, imposta pelo crescimento do país. Como faz isso, aí sim merece ser discutido. O que se lamenta, porém, é que, em nome dessa vocação mercadológica, subordinada exclusivamente ao imperativo de suprir demandas do mercado de trabalho, boa parte do ensino privado superior do Brasil transija hoje com princípios elementares da razoável formação acadêmica. Esta, por certo, deve ir muito além da simples graduação tecnicista, que dota o formando de competências técnicas e atributos competitivos, mas priva-o do conhecimento humanista que o prepararia para a vida. Essas transigências e omissões, é bom que se diga, se dão sob a cúmplice complacência do governo, que na verdade não dispõe de meios objetivos para fazer convergir os méritos da livre iniciativa com as virtudes próprias de um bem público fundamental, que é a educação. Quando um setor estratégico e essencial, como o do ensino privado, gera cifras na casa dos 2,4 bilhões, que foi a soma das 27 negociações de universidades particulares em 2011, mais do que nunca, o Estado tem de se munir de instrumentos institucionais e de competências técnicas para assegurar o interesse público, não só acima dos interesses privados, mas em muitos casos além dos interesses circunstanciais dos próprios governos. Nesse sentido, salta aos olhos a necessidade da criação, e esta é a tese central do meu pronunciamento, de uma agência reguladora do ensino privado como imperativo de ordenação do setor, que não pode continuar sendo fiscalizado e eventualmente punido pelo governo, que está sempre a reboque dos fatos. Senhor presidente, antecipadamente peço vênia para dizer a Vossa Excelência que em 30 segundos não terminarei as duas laudas que restam, pedindo a compreensão de Vossa Excelência que
generosamente me conceda o tempo necessário para exaurir o discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Prossiga. Nesse sentido, a drástica e louvável reação saneadora do Ministério da Educação ante a insensata avalanche dos cursos de direito expõe de forma dramática o caráter em tese corretivo da ação governamental, buscando estancar o mal que certamente já fez milhares de vítimas de um péssimo ensino. Quando o presidente da OAB, em 2007 a 2009, eu tive informações de que faculdades de direito foram abertas em salas de cinema para que o curso de graduação fosse ministrado durante as madrugadas, deputada Mauri Teixeira. E alguns com acesso aos cursos de direito, se acertassem músicas no programa de rádio, em forma de vestibular. Uma instituição regulatória com autonomia política e instrumentos de legitimação social como instância de Estado, certamente teria prevenido e não remediado, como teve de fazer, neste caso, o ministro Aloísio Mercadante, com louvável proficiência. A propósito, cabe aqui envolver brevemente a PL 4372/2012. Obrigado, senhor presidente. O envio a esta casa do projeto de lei propondo a criação do INSAES foi o suficiente para provocar abalos sísmicos nos territórios de organizações corporativas das instituições privadas de ensino. Classificado de inconsistente, autoritário, genérico e por aí afora, o projeto de lei do INSAES arregimentou contra si um incrível número de entidades, o que expõe de pronto o grau de dificuldade que enfrenta o governo para uma interlocução mais objetiva com o segmento. Portanto, ainda que pela sua própria natureza institucional não possa ter o grau de autonomia assegurada à agência reguladora que defendemos, o instituto proposto pelo Executivo poderá se constituir, como afirmamos anteriormente, em importante instrumento de consecução das políticas regulatórias e das práticas de fiscalização e controle. Concluindo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de acordo com o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação, cada matrícula em instituição pública de ensino superior custava 15,4 mil aos cofres públicos. Em contrapartida, estudo apresentado pelo Sindicato das Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior em São Paulo, em 2010 apontou uma mensalidade média de R$ 421, o que significa que cada aluno custou R$ 5 mil por ano, seja de desembolso pessoal ou através do ProUni. Ou seja, uma matrícula na rede pública custa o triplo do valor pago à rede privada. Concluindo então, senhor presidente, às custas de parcial mutilação do texto que formata o pronunciamento, eu venho para dizer que desejo, sinceramente, que o meu singelo discurso tenha pelo menos uma única virtude, que esta seja de instalar o debate em torno da proposta de criação de uma agência reguladora para o ensino, seja ela com abrangência sobre todo o universo da educação, seja com foco exclusivo na regulação do ensino privado, como pessoalmente a concebo. Nesse sentido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, respeitadas todas as muitas e profundas diferenças entre saúde e educação privadas, talvez seja uma proveitosa referência jurídico-legal para a formatação institucional de uma futura agência reguladora do ensino particular. Concluo com a observação de que o persistente processo de redução das desigualdades, de inclusão social e de mobilidade socioeconômico, ora em curso no Brasil, dependerá crescentemente de educação de qualidade, que possa garantir capacitação, sim, mas que garanta uma sólida base humanista, que seja capaz de formar autênticos cidadãos. E a educação de qualidade pública e privada, para concluir, e a educação de qualidade pública e privada depende fundamentalmente não da intervenção, mas da regulação do Estado como guardião dos interesses públicos legitimados pela democracia. Muito obrigado, senhor presidente.